E o assunto agora é reforma tributária. Uma nova proposta de reforma foi encaminhada na última semana para os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado. Mas, ao que parece, os estados e municípios estão pedindo aí por uma fatia maior da arrecadação. Para nos ajudar a entender melhor tudo isso que está acontecendo, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito tributário, Henrique Franceschetto. Boa noite, doutor Henrique. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem. Primeiro, esclarecer para quem está em casa. Essa reforma vem mesmo para tirar o Brasil aí dessa questão mais de orçamento tributária, melhorar a questão da economia, o PIB brasileiro? Na sua opinião? Então, na minha opinião, a proposta tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Então, vamos lá. Essencialmente, algumas premissas básicas. Ela não prevê redução da carga tributária. Então, a carga tributária brasileira vai continuar girando em torno de 33% a 35% do PIB. Ela não altera o perfil de tributação no Brasil. Essencialmente, as propostas em debate hoje na Câmara e no Senado, elas unificam tributos sem alterar essa base tributável. Então, a gente continua tendo um sistema que tributa muito o consumo e pouco a renda e o patrimônio, né? A proposta do governo visa alterar alguns desses pontos, mas a proposta do governo ainda não foi apresentada formalmente, então muito ainda se discute sobre o que o governo pretende fazer. O essencial das propostas que existem hoje e que é realmente muito importante é a simplificação na forma de pagamento dos tributos, digamos assim. Nós chamamos isso de obrigações acessórias. Quer dizer, hoje no Brasil é muito difícil pagar imposto, né? Não é simplesmente uma questão de carga tributária, mas uma questão de não saber o quanto pagar. A maior parte das empresas reclama de segurança jurídica e de previsibilidade até para fazer suas projeções financeiras. Então, no sentido de simplificação, as propostas são positivas, mas elas não mudam o perfil e elas não mudam boa parte dos nossos problemas históricos, além de ter uma previsão aí que se fala em algo em torno de 10 anos de regime de transição, né? Então, dificilmente ela vai ter um impacto muito grande a curto prazo. E essas propostas de unificar esses impostos, como é que você avalia? Elas são positivas no sentido de que hoje, realmente, no Brasil, nós temos uma confusão de arrecadação na área tributária. Desde 89, né, nós temos a obra de um professor muito famoso de direito tributário, que é o Alfredo Augusto Becker, fala em carnaval tributário, porque ele fazia a metáfora de que no Brasil existem tantos tributos mascarados, tanto tributos sobre o consumo que você não sabe quanto você está pagando, a tributação indireta, né, que é quase um bloco de carnaval, o Unidos da Vila Federal, que ele brincava na época. E isso realmente é o nosso perfil, é por isso que existem pesquisas que mostram que no Brasil quem mais paga tributo, quem mais paga imposto é quem ganha menos. Isso, e mais não, pobres. exatamente, então ao contrário do que se sente, porque a gente enxerga muito quando vai preencher a sua declaração de imposto de renda, quando uma empresa tributa seu ICMS na venda, ela enxerga essa carga, mas o consumidor, quando adquire um produto, ele não tem essa transparência, o nosso sistema, ele mascara os impostos, né? Então, nesse sentido, as reformas buscariam, e aí com essa unificação dos tributos, nós teríamos então unificação de ICMS, de ISS, de IPI, de PIS e de COFINS, no mínimo, pela proposta que está na Câmara e pela proposta que está no Senado. A proposta do Senado unifica ainda mais alguns tributos. Então, o governo também apresentaria uma? O governo pretende apresentar uma proposta, ao que tudo indica. Houve aí uma grande discussão nos últimos dias em razão da possibilidade do surgimento de uma nova CPMF, como se disse, né? Isso. Então ainda está sendo muito discutida o que o governo pretende apresentar. Já se sabe que o governo pretende, de alguma maneira, reduzir a tributação sobre a folha, que hoje é muito pesada e desestimula realmente a contratação de funcionários pelas empresas, mas não se sabe ainda exatamente em que termos o governo vai compensar essa redução da tributação sobre folha, que por ser muito pesada hoje, ela efetivamente é muito importante também na arrecadação. Então. Doutor Henrique, outro questionamento é a questão da divisão de recursos para municípios e estados. Também uma discussão que bem acalorada, né? Perfeito. Inclusive, essa que foi o objeto do que foi apresentado agora pelos estados. Realmente, hoje no Brasil, nós temos um sistema em que centralizou-se a arrecadação na União e deixou-se pouco para estados e municípios. Então, o que os estados estão propondo é uma mudança que geraria, basicamente, uma alteração de que hoje a União arrecada 55% dos tributos, ela ficaria com 49%, os estados iriam de 27% para 30% e os municípios de 19% para 21%. Porém, a proposta, como não se podia deixar de imaginar, é polêmica, uma vez que isso, apenas projetando o PIB que se imagina para esse ano, o governo federal perderia algo em torno de 140 bilhões, o que é mais ou menos o que o governo pretendia arrecadar com aquele projeto que se falou muito do tributo sobre transação financeira, a tal nova CPMF.
Então, você vê que o impacto é muito grande, porque no momento que você tenta retirar um pouco da repartição para o governo federal, naturalmente ela vai para os estados e municípios, o governo federal vai ter um déficit ainda maior. Nesse ponto, eu acredito que faz sentido descentralizar a arrecadação, uma vez que hoje, principalmente os estados, eles têm muitas obrigações, tanto de cumprimento com o sistema de saúde, educação, segurança. No início da década de 90, a União contribuía, por exemplo, com o SUS, o governo federal contribuía com 80% dos gastos. Hoje contribui com menos de 40%. Então... E cada ano parece que vai reduzindo ainda mais, né, doutor? Exato. E aí isso coloca os estados e municípios, hoje a maior parte dos estados está com problemas graves, quase quebrados, as contas públicas muito difíceis de fechar. Então, realmente é algo que tem que ser repensado, mas como fazer isso sem atacar o patrimônio, o orçamento federal, que hoje já é deficitário, é o grande desafio. Na semana passada teve um evento aqui em Florianópolis com a participação, inclusive, do ministro da Pesca, né? Esse assunto entrou em discussão? Porque a gente sabe que o setor pesqueiro aqui é muito forte, tributação, grandes empresas aqui na nossa região. Só uma ressalva, o evento foi um debate sobre a reforma tributária, foi em Balneário Camboriú. Mas nós tivemos sim a presença do secretário nacional da Pesca, o senhor Jorge, que inclusive foi muito aberto nesse sentido, debatendo as propostas do governo e trouxe algumas ponderações bem interessantes sobre como o Brasil hoje, com todo o potencial hídrico que possui, ainda importa muito dos peixes que são vendidos, né? Justamente talvez em razão também dessa excessiva carga tributária que faz com que o peixe venha de fora do Brasil para o Brasil e ainda seja mais barato. Então, o debate foi muito proveitoso, nós tivemos a presença do prefeito de Balneário Camboriú também, Fabrício Oliveira, outros colegas tributaristas também, meus professores, enfim. Então, foi muito proveitoso e conseguimos ali alinhar, inclusive, algumas ideias. Henrique, para finalizar, o mais otimismo possível de você ou não, primeiro turno, você acredita que a reforma seja votada já em primeiro turno esse ano? O Rodrigo Maia falou que espera que seja votado nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ainda esse ano, né? Realmente bastante esperançosa essa previsão. Correr contra o tempo, né? É correr contra o tempo. Eu imagino que, pelo menos em uma das casas, uma proposta deve ser votada. O difícil é saber qual vai ser o núcleo que vai ter essa unanimidade e vai ter força suficiente para ser aprovado. A proposta de reforma tributária ela já vem sendo discutida quase que desde a nossa nova Constituição, desde que o nosso sistema surgiu, ele já é criticado, já se fala em reforma, e ela é tão polêmica porque ela realmente se reflete em inúmeras áreas da sociedade e é muito difícil articular todos esses interesses. Henrique, obrigado pela presença. Henrique Franciscato, advogado especialista em direito tributário. Uma boa noite para você. Muito obrigado.